Já está valendo, mas carece de aprovação no Congresso Nacional a medida provisória de número 795 deste ano de 2017, que estabelece ou que amplia o prazo de vigência e altera algumas regras contidas no Repetro, agora batizado de Repetro SPED, que trata justamente da importação, exportação, fabricação de equipamentos e produtos relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás. E para falar um pouco sobre o assunto com a gente, para explicar um pouco sobre o tema, eu estou em contato agora com o advogado especializado no setor de petróleo e gás, navegação, construção naval e infraestrutura, o doutor Marcelo Carvalho. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Doutor, explica pra gente o que continha, em termos gerais, é claro, porque o assunto é complexo, né? E o que continha o Repetro e quais as inovações que surgiram por meio dessa medida provisória que estabeleceu o Repetro SPED, ou seja, a atualização dessas normas. Vamos tentar sintetizar a coisa da melhor forma possível, apesar de, como você bem ressaltou, é um tema bastante complexo e que comporta muitos desdobramentos. Mas, em síntese, a gente está falando de um mecanismo de admissão temporária de bens de alto valor que ingressam no país para serem utilizados na empreitada de exploração e de produção de petróleo. Esses equipamentos, preponderantemente, eles advêm do exterior. Então, tendo em vista a carga tributária que ordinariamente incidiria para a compra desses bens, se eles fossem comprados, isso inviabilizaria, por questão de custo, a exploração de petróleo no país. Por isso, já há bastante tempo, vige o Repetro como um mecanismo de desoneração das importações desses equipamentos no Brasil. Mas os equipamentos não são importados definitivamente. Eles aqui ingressam apenas temporariamente, por isso o mecanismo de admissão temporária. A propriedade permanece com a empresa estrangeira e isso vem utilizado aqui no país unicamente pelo período contratado pela concessionária que explorará o petróleo. O Repetro sempre teve essa vertente principal, muito embora ainda comportasse uma variação caracterizada pela desoneração da industrialização de certos equipamentos no país, desde que fossem demandados por uma empresa estrangeira, e essa empresa estrangeira, tão logo o equipamento ficasse pronto, ela o utilizaria, ela cederia esse equipamento também para utilização no Brasil. Então, era uma exportação seguida de uma admissão temporária, como eu havia exposto. Então, essa exportação, como o bem não saía de verdade do país, ele não saía fisicamente do país, ficou conhecido como uma exportação ficta seguida de admissão temporária. Essas duas modalidades sempre existiram e elas continuam existindo. Mas o Repetro foi modificado para prever mais algumas e falarei rapidamente sobre elas. Uma delas é a possibilidade agora de nacionalização, ou seja, de compra definitiva de certos equipamentos elencados na instrução normativa. E essa é uma modificação radical. O Repetro sempre se caracterizou pela provisoriedade desse ingresso, da admissão temporária, puramente temporária. Então agora a compra definitiva passa a ser um viés bastante diferenciado e possibilita que as empresas tragam para o Brasil definitivamente esses equipamentos. Esse aspecto, já no primeiro momento, causa certa polêmica na indústria, tendo em vista o receio de alguns industriais brasileiros, principalmente estalheiros, no sentido de que a importação, por exemplo, de embarcações prontas venha a prejudicar a fabricação nacional por conta dos custos muito reduzidos que acontecem no exterior. Esse ponto, inclusive, foi objeto de emenda agora no dia provisório que tramita no Senado, e a tendência é que não prevaleça essa importação definitiva, pelo menos para as embarcações. Outra vertente do Repetro, que também foi um aprimoramento, aí sim, fruto de um pleito da indústria nacional, é a desoneração das cadeias internas na fabricação de equipamentos, desde que esses equipamentos sejam revertidos, depois comprados por uma empresa nacional que os utilizará na campanha exploratória. Então, é uma vertente nova. Antes, isso só era possível via exportação, como eu havia dito, e agora sim, você consegue fornecer os equipamentos desonerados no Brasil. Então, esse novo desdobramento, sim, ele veio para o bem da indústria nacional
e é um antigo pleito do setor. Acho que a gente caminha no sentido de buscar uma redução de custos. É mais ou menos isso que buscou, acredito, o legislador e depois a Receita Federal do Brasil. E o regime deve ser prorrogado, então, para o ano de 2040, ou seja, uma margem bem grande de tempo, mas como o senhor me explicava fora dos microfones, é uma característica do setor, já que ele envolve investimentos de grande monta, ou seja, é preciso uma segurança do investidor, né? Correto. É natural que seja assim. Basta a gente pegar as experiências mundo afora, que nós temos um campo de petróleo, uma área licitada. Hoje, digamos, ela leva anos para extrair o primeiro óleo. Então, a gente precisa passar por etapas de licenciamento ambiental, de sondagem, de perfuração. Há toda uma geologia a ser promovida, depois a aplicação dos equipamentos e tudo. Então, isso costuma levar realmente muitos anos. Daí a necessidade que o investidor que investirá tanto capital numa empreitada dessa tem uma previsibilidade, uma segurança de que o seu investimento terá uma desoneração fiscal compatível a longo prazo. Por isso o prazo é tão longo. E, doutor, só para encerrar, o senhor que acompanha o assunto de perto, há previsão de votação da medida provisória para torná-la lei? Olha, vem tramitando. Essa medida provisória ela sofreu diversas tentativas de emenda, né, de sugestões de emenda. Duas, até onde sei, foram acolhidas pelo Congresso. Então ainda há uma discussão efetiva, mas é desejável que essa tramitação ocorra o quanto antes, tendo em vista o próximo leilão do pré-sal que está para ocorrer nos próximos dias. Então há uma expectativa de conferir esse investidor o máximo de segurança jurídica possível, mas não é possível dizer se essa tramitação ocorrerá num prazo muito ágil ou apenas ágil. A única certeza que eu tenho é que não demorará muito. Doutor Marcelo Carvalho, advogado especializado no setor de petróleo e gás, navegação, construção naval e infraestrutura. Eu agradeço imensamente pela participação do senhor aqui na programação da Rádio Justiça, nos trazendo informações importantes sobre o setor de petróleo e gás. Doutor, até uma próxima oportunidade. Obrigado.